Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu aprendi a teoria de conjuntos. Às vezes eu tenho alguns alunos que se confundem uma hora ou outra nessa matéria. E aí a forma como eu ensino é a forma como eu aprendi, e geralmente eles conseguem se adaptar bem a essas minhas associações meio malucas. Então, nós vamos começar pelo menor conjunto, de dentro para fora, do menor para o maior, que é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto ele é bem tranquilo, é composto pelos números, como o próprio nome dele já diz, naturais. E como que eu associo isso? Aos números que a gente pensa naturalmente. Então, se eu te pedir para falar um número, eu acredito que você vai me falar um número que seja maior que zero e que seja inteiro, sem nada depois da vírgula. E isso é exatamente um número natural. Então, eu não acredito que você vai pensar num número, pensa num número e você vai pensar em 83,47. Ou em um número negativo, menos 32. Geralmente a gente pensa no número inteiro. Fala um número, 90, 96, que seja. Mas a gente pensa em números inteiros e que são positivos. E esse seria exatamente o conjunto dos números naturais. Aí depois, englobando esse conjunto, a gente tem um conjunto dos números inteiros, que tem os números naturais e o espelho deles. O que isso quer dizer? Os números naturais, eles são maiores que zero. O conjunto dos números inteiros é composto por esse conjunto e também pelo que está antes do zero, que são os números negativos. Então, eu tenho 1 e menos 1, 44 e menos 44. Então, tem os números naturais e o espelho dele. E os números inteiros, eles são fáceis de associar porque eu penso inteiro. Não tem nada depois da vírgula, não existe vírgula, não tem nada dividindo nada, é um número inteiro. Ele sozinho, por si só, por maior que ele seja. Aí depois desse conjunto, mas que também faz parte desse aglomerado, a gente tem o conjunto dos números racionais. Como que eu gravei isso aí? Eu penso sempre em números fracionais. E aí fica fácil para mim associar a frações, que é exatamente a referência do conjunto dos números racionais. São frações. Quando não são frações, são números decimais, mas decimais finitos ou dízimas periódicas. Então, não existe dentro do conjunto dos números racionais 3 pontinhos, reticências, um número e reticências. Isso aí não existe. Mas acaba que depois que você grava que está relacionado a frações, eu pelo menos consigo linkar facilmente. Frações, tem que ser, se for resolver aquilo ali, né? Aquela fração e colocar em forma de decimal, tem que ser um decimal finito ou uma dízima periódica. E aí eu consegui assimilar dessa maneira. Aí aqui um caso à parte desse aglomerado é o conjunto dos números irracionais. E eu gravei pensando em irracionais e raiz. Não sei por quê, mas foi assim que eu aprendi, e quando eu ensino para o pessoal isso, eles acabam associando e conseguem gravar também. Só que, gente, não é qualquer raiz. Uma raiz perfeita, ela não entra aqui. Por quê? Se você me falar, por exemplo, a raiz de 49 é 7. 7, ele é racional, inteiro e natural. Ah, como assim ele é racional? Gente, todos os números que são inteiros, se eu quiser colocar na forma fracionária, é só eu dividir por 1. E aí eu tenho a forma de fração para atender o requisito de um número racional e continuo tendo ali o número x em questão. No meu exemplo seria o 7. Eu não mudei nada nele. Então, essas raízes perfeitas, elas não servem para construir o conjunto dos números irracionais. O que a gente vai ter aqui é o que não cabe no conjunto dos números racionais, que seriam aquelas raízes que geram, né, números que são decimais e que são decimais infinitos. Então, aqui justamente tem reticências.
Se você quiser colocar o símbolo e 3 pontinhos sempre, isso ajuda a lembrar também, além de pensar em raiz, porque não é qualquer raiz. E aí, englobando isso tudo, a gente tem o conjunto dos números reais. Então, todos esses conjuntos fazem parte do conjunto dos números reais. Então, não é um conjunto que a gente precisa se preocupar. Na dúvida, provavelmente ele faz parte do conjunto de números reais. Beleza? Gente, foi assim que eu aprendi. Quando eu ensino esses raciocínios meus, essas relações, o pessoal costuma absorver e começa a fixar quem é quem, pertencente a qual grupo. Mas, se você aprendeu de uma maneira diferente e quiser compartilhar, me manda que eu vou repassar para outros alunos também, porque às vezes a minha maneira é bom para alguns alunos e pode não fazer diferença nenhuma para outros. Porém, eu espero que seja útil para vocês, que contribua para o aprendizado e se não contribuir, me fala, eu vou pensar uma outra associação para a gente poder fazer para contribuir mais do que com esse vídeo, tá bom? Muito obrigada para quem me assistiu até o final e continue me acompanhando que eu vou fazer de tudo para ajudar vocês.